Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo a mais uma edição aqui na Qira TV, no programa Conversa Religiosa, apresentado por mim, Gaspar Delfim, o Sofo Rafael. Primeiríssimo lugar, mandar bênção para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e agradecer a Deus pela disposição que nos deu para hoje trazermos mais este programa, mais este conteúdo para si, caro telespectador. Hoje o nosso convidado é o eminente Sheikh Khamis Ibrahim, ele que é um dos pilares na religião islâmica aqui na zona norte do país, concretamente em Nampula, porque os seus atos, os seus feitos, não é, são feitos que inspiram-nos no nosso dia a dia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo ao programa Conversa Religiosa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, a sua saúde e disposição em primeiríssimo lugar. Primeiro, tenho a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, dizer que estou bem, de saúde e não tenho razões de queixas, não é? Em algum momento eu tenho dito que estou muito bem e uma das palavras que tenho usado é que se toda a gente estivesse tão bem como eu estou, o mundo estaria bem. E isso interpreta-se por simples razões. É que faz tempo que, alhamdulillah, aprendi e decidi viver aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tiver destinado para mim. E aprendi que você, vivendo com base naquilo que Allah destinar-te, você vive em paz, você vive bem, vive... Então, estou muito bem, alhamdulillah, não tenho razões de queixa. Acerca do Eid que já chegou nas nossas portas e foi hoje comemora-se o Eid al-Adha, e como é que recebe e como foi o Salat? Bem, alhamdulillah, o Eid correu bem. Falo do Eid, a primeira parte, que é do Salat, da oração deste Salat. Correu bem e como é que nós devemos receber? Sem dúvida que este é um grande dia para nós muçulmanos. Hoje é um grande dia. Um grande dia para nós muçulmanos em todo o mundo. E Allah subhanahu wa ta'ala recomenda-nos a viver felizes, alegres, sorridentes em momentos como estes. فبما رحمة Allah subhanahu wa ta'ala diz فبذلك فليفرحوا. Allah diz as pessoas devem ficar satisfeitas por estes momentos, porque é melhor do que tudo aquilo que as pessoas juntam. O Eid al-Adha é um dia de festa para todos os muçulmanos. Eu e todos os muçulmanos, a nossa obrigação é mesmo de ficarmos satisfeitos e alegres. Quero aproveitar este momento para desejar a todos os irmãos muçulmanos festas felizes e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que abençoe este dia para todos nós. Mas eu também mando felizes festas para todos os irmãos muçulmanos. Sempre, só para recordar que estamos num mês em que para o calendário islâmico é o fim do ano, para o calendário islâmico. E alguns irmãos neste momento estão na Arábia Saudita a completar aquilo que é o quinto pilar do Islã e não deixa de ser... e vamos focar isto que será o nosso tema. Este mês é o mês do Qurban, certo, Sheikh? Bem, dizer que é o mês de Qurban não diria assim, porque se dissermos que é o mês do Qurban, podemos assumir que todo mês seja assim. Sim. Afinal, o Qurban tem dias limitados. E Allah subhanahu wa ta'ala diz assim no Corão, no Surat Al-Hajj, Ayaman Ma'lumat, são dias conhecidos. Na verdade, outros irmãos, os peregrinos, estão neste momento a realizarem, a terminarem os trabalhos de Hajj. E nós que não estamos, temos a obrigação de fazer acompanhamento dessas atividades. Aquele que tenha condições, não é obrigatório. Porque se disséssemos aqui que é obrigatório, poderíamos considerar como sendo pecado não realizar esta atividade. Mas sem dúvidas que será pecado
para aquela pessoa que tiver condições e não fizer. Mas aquele que não tem condições, não tem condições, Allah Não tem disse por no que Coran, fazer, não é? لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Allah não impõe a nenhuma alma a gastar, senão aquilo que Allah deu. Então, se a pessoa não tem condições de fazer, não tem problema nenhum. Se você tem, então é o dia de sacrificarmos os animais, já fizemos o Eid, então é momento já de cada um de nós preparar-se para ir degolar e sacrificar um animal. Que tipo de animal? Isso aí poderia surgir esta dúvida. Não é qualquer tipo de animal que o muçulmano deve abater. O Islã tem uma particularidade que funciona com base nas orientações divinas, com base nas orientações proféticas. Nós, ao fazermos uma coisa, ou devemos nos inspirar no Coran, ou então no Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta alaihi salatu wasallam, os animais que apontou que deveriam ser abatidos nestes dias é o camelo, a vaca, o cabrito ou então o carneiro, a ovelha. Tendo condições hoje, assim que fizemos ida, é melhor abater. E a recompensa para o dia de hoje é maior. Para aquele que não tiver condições, ou então não conseguir abater hoje, estas festas, assim como o Qurban, esse sacrifício de animais, prolonga-se mais 3 dias para além de hoje, que é o dia 11, 12, 13 deste mês. E os ditos Ayyam al-Tashriq. Não é? Ayyam al-Tashriq são os 3 dias que vêm depois do Eid al-Adha. Fizemos o Eid hoje, então temos 3 dias, que serão amanhã, segunda-feira, terça e quarta-feira. Pelo menos até quarta-feira, antes do Salat al-Asr, aquele que tiver condições poderá sacrificar o animal, poderá degolar assim que conseguir. Depois da quarta-feira, ou vá lá, depois de terminar esses 3 dias de Ayyam al-Tashriq, na hora de Asr, mesmo conseguindo condições, aí já não vai abater em nome de Qurban. Não é, para esta atividade não existe qadá, não existe qadá. Qadá significa pagar, não é, realizar fora do seu tempo. Se a pessoa não tiver condições até o terceiro dia depois de hoje, na hora de Asr, tendo condições, querer abater, poderá abater para o consumo familiar, poderá abater para fazer qualquer tipo de sadaqa, mas não como um Qurban. O Qurban começa hoje, assim que realizamos o Salat al-Eid, e termina, como disse antes, no terceiro dia de Yom al-Tashriq, na hora de Salat al-Asr. Sheikh, sem querer cortar, quem deve fazer o Qurban e quem não deve fazer o Qurban? E que tipo de animal deve se fazer? Exato. O Qurban deve ser praticado por todo aquele que é muçulmano, que tenha condições, e as condições referidas aqui só poderão ser condições financeiras. Imaginemos que a pessoa esteja a criar gados, não é? Esteja a criar gados. Se esse estiver a criar, então poderá escolher um dos animais para abater. A terceira condição é que seja um residente, alguém que esteja na terra onde ele reside, o que significa que se a pessoa é viajante, na terra onde ela estiver, querendo pode fazer, mas por ser viajante já não será obrigatório, porque todo viajante no Islã leva um estatuto diferente. Todo viajante no Islã é considerado como sendo necessitado. Se a pessoa não tiver gados a criar, tem condições financeiras, aí poderá comprar um animal para degolar, para sacrificar. Que tipo de animais? Também houve esta questão. De princípio, devem ser 4 espécies. E eu mencionei aqui que seria o camelo, vaca,
cabrito e carneiro. Em relação ao cabrito e carneiro, o abate é individual. Não é permissível no Islã as pessoas associarem para comprar um cabrito ou um carneiro. Mas a pessoa, tendo condições, pode comprar um, abater em seu nome e em nome da sua família. No que diz respeito ao camelo e à vaca, o Islã permite que os muçulmanos contribuam, no máximo 7 pessoas. Se você tiver condições de comprar uma cabeça de vaca sozinha, melhor será, melhor será. Mas se não tiver e tiver a vontade de comprar a vaca, pode. O Islã permite que você contribua com mais irmãos, podem ser 2, 3, mas o máximo 7 pessoas para abater um camelo. Mas aqui, mais uma vez, há um ponto que eu quero aqui acrescentar. Não basta que seja camelo, que seja vaca, cabrito ou carneiro. É preciso observar algumas condições físicas deste animal. Do animal. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala, para quem nós estamos a degolar, Allah subhanahu wa ta'ala, para quem nós estamos a abater e a sacrificar este animal, não é pobre. Eu muitas vezes tenho dito assim, que quando você oferece uma coisa a um pobre, a um necessitado, mesmo que o necessitado note que a coisa não tem condições, não tem qualidade, não é? Não tem qualidade, porque necessita e precisa, aquele momento não tem, ele acaba recebendo. Mas não é o caso de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é o absoluto. Allah subhanahu wa ta'ala é o dono de tudo quanto nós temos. Então, ao escolhermos o animal para sacrificarmos, para abatermos, temos a obrigação de observarmos algumas condições físicas do próprio animal. Deve ser um animal saudável. Sim, deve ser um animal em perfeitas condições. Primeiro, tem que ser um animal saudável. O animal não pode ter nenhuma doença e pior quando essa doença for notável. Porque eu estava aqui a falar de alguém que esteja a criar gados, que esteja a criar cabritos, carneiros, vacas, não é? Chega o dia de hoje, é muçulmano, entra no seu coral. Sim, no seu coral e diz, epa, este animal aqui como não está saudável, então é melhor eu aproveitar esta oportunidade de abatermos o mesmo. Você vai abater sim, mas Allah não vai se interessar, não vai ter nenhum interesse para um animal desse gênero. Não pode ser um animal magro. Nabi alayhi salatu wassalam disse que o animal que formos a abater não pode ser um animal magro e notável, porque em algum momento pode ser magro, mas não ser notável. Mas se o animal for magro, notável, que até as costelas deixa fora, então não pode ser abatido. Como também não pode ter nenhum defeito físico. Não pode ser um animal coxo, não pode ser um animal zarolho, não é? Não pode ter nenhum defeito físico notável. Se a pessoa for a bater um animal desses que não tenha condições, como disse antes, Allah subhanahu wa ta'ala não é pobre. Aliás, é preciso que nós todos saibamos que Allah o que aprecia é o propósito, a intenção, o porquê nós degolamos o animal. Porque ele mesmo disse no Corão, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. O que chega a Allah, o que Allah quer, não é o sangue deste animal. O que chega a Allah não é a carne do animal que você abateu. O que Allah aprecia neste todo o processo, diz وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. É o temor, o taqwa que você tem dentro de si. O porquê você está a fazer, o porquê você está a sacrificar este animal. São essas, mais ou menos, algumas das condições que nós, como muçulmanos, devemos observar hoje
e durante este período que vamos sacrificando os animais. Sheikh abordou aqui sobre alguém que cria gados. Eu gostava de levantar uma questão dentro desta. Por exemplo, alguém que cria gados chegou a este tempo, é muçulmano, mas por negligência não degolou. Existe alguma punição para este ser? Sem dúvidas, sem dúvidas. Por negligência. Na verdade, são muitas atividades e muitas obrigações do Islã que infelizmente notamos que não estão sendo praticadas. Algumas delas é por ignorância. As pessoas não praticam porque não sabem. É o caso deste sacrifício de animal, abate de animais a esse tempo. Algumas pessoas pensam que só quem deve abater o animal neste período, quem deve degolar e sacrificar o animal, são os ricos. E, na verdade, não tem nenhuma condição lá que seja um rico. Nós dissemos que deve ser um muçulmano que tenha condições. Por exemplo, só para dar exemplo, um cabrito quanto custa? Podemos, é verdade que nesses dias os vendedores também sobem os valores, infelizmente, quando deveriam baixar para beneficiar e permitir que muitos o façam, exato, abrangir muita gente. O que nós temos feito é subir com os preços e porque subimos com os preços acabamos dificultando as pessoas. Então, alguns têm os animais, têm dinheiro. Eu estava a dizer um animal, um cabrito, uma ovelha, por exemplo, a 7 ou 8 mil meticais. Há pessoas que têm este valor, 5 mil, 6 mil. Eu falo de 5, 7 mil, mas neste período. Mas se a pessoa tivesse comprado há 2, 3 semanas, a um mês, podia comprar a um preço abaixo deste. Não é? Há muçulmanos que têm condições, têm 5, 7 mil meticais, aliás, muitos 5 mil meticais. Mas infelizmente não faz essa atividade por ignorância. Se for por ignorância, o que nós devemos neste momento fazer é que este irmão, a partir do momento em que toma o conhecimento, faça tauba, arrepender-se por aquilo que antes não fez e comece a praticar. Agora, os outros não fazem por ignorância, fazem por negligência. Eu, pelo menos, diferencio entre ignorância e negligência. Para mim, seria ignorância não saber. Negligência seria saber e você não fazer. Eu não vou fazer isso. Aconteça o que acontecer. Isso estaríamos a dizer que você está a desafiar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o que nós temos que saber é que tudo o que nós temos, a primeira coisa que temos que saber é isso, é o dinheiro que temos, os bens que nós temos, os animais que temos, a família, tudo o que nós temos, provém de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala é que nos concedeu. E parecendo que não, isto é o empréstimo que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. É amana. É uma confiança. Allah nos confiou por isto. Sendo uma amana, temos que saber que havemos de responder e havemos de prestar contas por isto perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, para evitar que tenhamos problemas perante Allah subhanahu wa ta'ala, é preciso que estes que negligenciam esta prática, este grande sunnah, façam também tauba e passem a praticar. Já estamos quase na reta final da nossa edição. Sheikh, últimas perguntas. Quando é que deixa de valer e quando é que vale o seu sacrifício? Muitas condições por aí. Primeiro, é preciso, para que esta ação seja válida perante Allah, fazermos com que a nossa intenção seja somente para agradar a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz bem no Coran: "Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." Allah só aceita as atividades, as ações que forem praticadas pelos tementes. O taqwa, um dos sinais de taqwa, uma das coisas que o taqwa nos orienta e nos recomenda
exatamente fazermos com que a ação que praticamos seja só para o agrado de Allah. Essa é a primeira condição. Se ao degolar este animal, se ao sacrificar este animal, você trazer outra intenção que não seja de agradar a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ana aghna an shirk. Allah não aceita nenhuma ação que for associada nela. Imagine que eu compro uma vaca e vou degolar. Quero com esta vaca agradar a Allah como aqida, mas ao mesmo tempo quero que as pessoas saibam que o Sheikh Hamisi comprou uma vaca. Oh, mashallah, aquele Sheikh, quando se trata de dini, ele está pronto. Está a ver, até tirou o dinheiro dele e comprou vaca. Se a intenção por detrás for de impressionar as pessoas, sem dúvida que esta ação Allah subhanahu wa ta'ala não há de aceitar. A segunda é aquela que nós já mencionamos antes. É preciso que esta ação, este animal, tenha perfeitas condições mencionadas. Se você for a degolar o animal, mas as condições do animal, físicas nesse caso, não são perfeitas, Allah não vai aceitar. Porque o profeta alayhi salatu wassalam disse muito bem: Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah é perfeito. Allah é perfeito e não aceita nada que não seja perfeito. Terceiro, é que é preciso que este animal, a aquisição do animal, seja por meios de halal. Meios de halal. O dinheiro que você conseguiu para comprar o animal tem que ser um dinheiro halal. O próprio animal tem que ser um animal halal. Não é? Imagina que você consiga um dinheiro halal, meios halal, mas alguém roubou e vem lhe dizer que arranjei uma bolada aí. Entre aspas, nós usamos esse termo bolada. Eu tenho dito que nem todas as boladas são haram. Nem todas as boladas são haram. Mas a pessoa diz: olha, roubei ali, mas... Te explica, algumas pessoas explicam. As pessoas vêm, olha, o meu patrão tem muitas cabeças e pronto, já eu levei esta. Então, lá está 10 mil, paga-me lá por 5. Você sabe que este animal foi roubado. E porque o preço é baixo em relação ao valor do mercado, você pensa que pronto, já aqui posso pagar. Não. Se você comprar um animal desse e a saber que a proveniência não é halal, mesmo que você abata, Allah subhanahu wa ta'ala não vai aceitar. E quarto, que seria o último, para que Allah subhanahu wa ta'ala aceite, para que esse sacrifício seja válido, é preciso observar o tempo de abate. O tempo começa depois do Salat al-Eid. Se a pessoa abateu o animal antes do Salat al-Eid, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: Man dhabha qabla as-salati fa innama dhabha li nafsihi. Se a pessoa abateu o animal, suponhamos que o animal tem todas as condições que o Islã recomenda. A aquisição foi por meios halal. Você está a fazer lillahi, não é? A única intenção que tem é de agradar a Allah, mas você não observou o tempo. Abateu ou degolou o animal antes do Salat al-Eid. Esse não será válido como o Duhiya. Nabi disse que abater o animal antes do Salat al-Eid, então este animal, ele que saiba que degolou para consumo pessoal e sua família. Mas se a pessoa abateu depois do Eid, esse sim já seguiu e praticou aquilo que é o sunnah dos muçulmanos. O que significa que é preciso observar o tempo. O tempo começa mesmo depois do Salat al-Eid e termina, como dissemos antes, na hora de Asr, no terceiro dia de Ayyamu Tashriq. E quarto, aliás, quinto mesmo, para terminar dessas, para que seja válido, deve ser animal daqueles animais que Nabi sallallahu alaihi wa sallam mencionou. Você imagina que você vá ao mercado com seu dinheiro, não encontra cabrito, não encontra carneiros, a ovelha já não existe, e não tem condições de comprar uma vaca. Não é? Você não há de, em nenhum momento,
dizer que pronto, como não consegui Comprar galinha. cabrito, não consegui ovelha, então vou comprar galinhas. Uma galinha. Então vou comprar uma caixa de carapau, não é lâmina de carapau. Não, não há de ser válido isso. É preciso que sejam aqueles animais que aqui mencionamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou. Fora essas 4 espécies, ou mais outras, porque há os lamás que falam de búfalos, não sei lá, fora dessas não será válido nenhum. Você pode comprar, imagina, leva seu dinheiro, 5, 7 mil meticais, vai comprar 20 francos. Bismillah, Allahu Akbar. Udhiyah. Bismillah, Allahu Akbar. Não, esse não será válido isso como udhiyah, porque apesar de você estar a fazer lillahi, não está a degolar aqueles animais que foram indicados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este foi a nossa edição, este foi o nosso tema Kurban e eu estou muito feliz porque tenho a honra de receber o eminente Sheikh Jazakallah pelo aceitar o nosso convite. Últimas considerações. Bem, como últimas considerações, eu queria que primeiro aconselhar aos irmãos que têm condições e vão abater o animal, que com todas essas condições, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou-nos a ter rahma, a sermos compassivos para com os animais. Ao degolar os animais, é preciso, como muçulmanos, mostrarmos a compaixão, mostrarmos a pena e misericórdia para com os animais. Formas de como mostrar essa misericórdia. Ao degolar, é preciso termos a certeza que a faca está bem afiada. É necessário que a faca esteja bem afiada para que não crucifiquemos o animal. É verdade que vamos sacrificar, vamos degolar, mas é preciso não criar muitas dores no animal. E para que isso aconteça, e para que isso não aconteça, para que não prejudiquemos o animal, é preciso que a faca esteja bem afiada. Ao afiar a faca, o Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu afiar a faca em frente do animal a ser degolado. É preciso, este também faz parte do rahma, faz parte de compaixão para o próprio animal que você vai degolar. Não podemos em nenhum momento afiar a faca em frente do animal que nós vamos degolar. O outro ponto seria não matar, não degolar um animal em frente de outros. O Nabi sallallahu alaihi wasallam também proibiu. Imaginemos que você tenha 3, 4, 5 cabeças. É permitido. O mínimo é uma. Se quiser fazer mais, quantas cabeças puder, faça. Então, ao degolar, é preciso que este animal a ser degolado esteja escondido em relação aos outros animais. Imagine que você vai ao matadouro. É preciso que no matadouro, onde vão degolar os animais, o animal a ser degolado não seja feita esta atividade em frente de outros animais. Depois de degolar, em termos mesmo de considerações finais, queria aqui mais uma vez pedir aos irmãos, transmitir aos irmãos aquilo que foi o conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não se esqueçam em partilhar esta carne, não se esqueçam em partilhar essa festa que estamos a ter com os necessitados. Nem todos têm condições de degolar o animal, nem todos têm condições suficientemente para festejar o dia de hoje, o dia de Eid. Aliás, este Eid al-Adha tem uma particularidade. A festa não é só de um dia, é de 4 dias. 4. Começa hoje, dia de Eid, mais 3 dias que vem depois do Eid. Então são 4 dias de festa. É preciso partilharmos o pouco que temos, partilhar esta carne com os necessitados, partilhar esta carne com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, amigos e pessoas necessitadas. É assim como Allah subhanahu wa ta'ala nos recomenda, dizendo: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. Coma uma parte da carne, mas outra alimente aos necessitados e aos pedintes. Então, seriam essas poucas palavras em termos de considerações finais, mas também agradecer a Raf Deva pelo convite, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que abençoe as vossas instalações, a vossa televisão, que
Allah subhanahu wa ta'ala dê baraka e desenvolvam mais as vossas atividades. Jazakumullah khair. E essas foram as últimas considerações. Sheikh, só por sinal, hoje é a abertura desta nossa sede e o Sheikh é o primeiríssimo convidado. MashaAllah, MashaAllah. Jazakumullah khair. Mais uma razão para eu me sentir tão feliz nesse dia. Jazakumullah khair. E esta foi a nossa edição. Nós prometemos voltar amanhã, inshallah, se Deus deseja.